Por que falam que na Europa você pode cuspir, dar um tapa na cara do seu chefe que você não vai ser demitido? Soa bonito, né? Mas não é 100% verdade, obviamente. Porém, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E esse foi um dos contrastes, ou um dos conflitos que mais me chamaram a atenção quando eu vim aqui para a Europa. Aqui na Europa tem um sistema de CLT um pouco diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem ali a carteira de motorista, a carteira de trabalho, e aí você leva a sua carteira de trabalho, seu chefe ali assina. Enquanto aqui, o sistema é um pouco mais simplificado. Você só faz um contrato e pronto, você está contratado. Só que contratar é muito fácil, demitir é muito difícil. E aí, vindo para cá, eu já tinha meio que o primeiro medo, né, de ser demitido, principalmente porque meu visto, ele é linkado ao meu trabalho. Então, se eu perder o visto, eu tenho que voltar para o Brasil. Basicamente, esse é o resumo. Então, eu sempre tive muito medo de ser demitido. Porém, esse medo, ele é explicado por minhas experiências no Brasil. Antes de vir trabalhar aqui na Europa, eu trabalhei em 3 empresas brasileiras. Dessas 3 empresas, 2 eu fui demitido. Uma foi só porque terminou o contrato. Então eu fui demitido por motivos que às vezes nem eu sei. Às vezes ele fala, foi corte de custo. Desculpa, a gente tá mandando algumas pessoas embora e tal, você vai no grupo. Ou então as pessoas só falam, a gente tá terminando seu contrato e tal, não sei o que, não dá um motivo. Enquanto aqui, eu via pessoas basicamente sem fazer nada, dormindo no banheiro, não rendendo. E eu falo, por que essas pessoas ainda estão aqui? Enquanto no Brasil, se você não é o destaque, se você não for o melhor, você vai ser demitido extremamente rápido. Então eu fui pesquisar as leis daqui da Europa. Primeiro, para você demitir alguém aqui na Europa, você precisa ter um motivo bom. Obviamente, cada país tem uma regra diferente, tem uma lei diferente. Falando um pouco assim mais da República Tcheca, mas a Europa em si, ela é muito protetiva. Então, para você demitir alguém, você precisa ter um motivo real. Você precisa ter, por exemplo, se a pessoa não está rendendo bem, você vai precisar fazer um warning ou uma advertência ali por escrita. Você precisa dar tempo para o funcionário corrigir, para o funcionário melhorar. Você não pode simplesmente colocar isso como desculpa. Vou demitir esse cara aqui porque ele não está rendendo, porque ele não é bom, porque não fui com a cara dele. Você não pode fazer isso. Enquanto no Brasil, se seu chefe não for com sua cara, bye bye. Ele já falou, obrigado, tem outros 300 pessoas aqui na fila que eu posso contratar. Enquanto aqui tem essa proteção. Então a lei aqui, o CLT aqui, ele protege muito o funcionário. Se, por exemplo, você tomou justa causa, aí você pode ser demitido fácil. Se você cuspir, dar um tapa na cara do seu chefe, aí sim você vai ser demitido fácil. Mas fora isso, muito difícil. Normalmente as empresas aqui, para eles demitirem alguém, eles precisam dar uma indenização muito grande. Se você for demitir por um motivo, por exemplo, a empresa quebrou, vamos fazer corte de pessoas, estamos fazendo layoff. Ok, você pode fazer layoff, você pode demitir pessoas. Mas aí, cara, eles vão ter que te pagar 6 meses de salário, dependendo da empresa. Você tem que pagar 1 ano de salário. Carrão, ó. Você tem que pagar 1 ano de salário. Então as empresas preferem não demitir. As pessoas preferem deixar ali o funcionário de canto, preferem colocar num treinamento, prefere não promover, prefere, sei lá, deixa o funcionário lá pagando a vida toda de salário para aquela pessoa. E ela se aposenta ali. E isso, querendo ou não, muda um pouco sua mentalidade. Esse é um ponto que realmente me pegou enquanto eu estava aqui. Porque no Brasil, eu trabalhava com medo. Eu trabalhava pensando, nossa, eu preciso ser o melhor, eu preciso performar, porque senão eu vou ser demitido fácil e
10 engenheiros vai cobrir meu lugar. E era o que realmente acontecia. Então no Brasil a gente trabalha com medo, a gente trabalha com uma tensão o tempo todo, sabe? Você não sente que você tem estabilidade. Tanto que a maioria das pessoas procuram fazer concurso, porque concurso traz essa estabilidade. O cara do concurso só pode ser demitido se ele fizer alguma merda gigante. Então, aqui a gente diz que é quase repartição pública. A gente diz, se você cuspir na cara do seu chefe, a brincadeira, né? Se você der um tapa na cara do seu chefe, ele vai te colocar num treinamento de como você se comportar no escritório. É apenas uma piada. E isso é ruim para a empresa também. Porque pense assim, tá, demitir é difícil, beleza. Mas eu coloquei o cara ali de canto, vou ficar pagando o salário dele. Ele se torna custo. E nisso dele se tornar custo, a empresa fica sem funcionários bons para render. Por isso que eu digo que empresa brasileira rende mais, ou funcionário brasileiro rende mais do que funcionário europeu. Aqui, para você pedir alguma coisa para alguém, você tem que saber pedir 3 vezes para essa pessoa. Ele vai recusar 2. E a terceira ele vai fazer. Você vai pedir a mesma coisa 3 vezes. E aí, a terceira ele faz. Enquanto o cara que não faz nada, é isso, ele fica lá, nunca faz, não entrega, performance baixa, e enquanto as outras pessoas estão muito sobrecarregadas. E esse é um fator que, para brasileiro, é bom. Eu fui promovido muito rápido. Mas por que eu fui promovido muito rápido? Porque eu vim pra cá com mentalidade de brasileiro. Eu vim pra cá, caramba, é a oportunidade da minha vida. 2, eu preciso performar, porque senão eu vou perder meu visto. Então, eu ficava rendendo, às vezes fazia hora extra, às vezes entregava mais do que pedia, às vezes eu pensava em como reduzir custo, como fazer algum projeto. Sempre que tinha um projeto mais difícil, eu tava lá, eu tava no meio você falava, eu tô no meio do furacão, tá dando merda, tô lá, pode me colocar. E isso me fez me promover muito rápido. Só que não é só comigo. A maioria dos brasileiros que trabalham aqui, que vivem aqui, foram promovidos muito rápido. Aí você pensa, pô, é porque brasileiro é bom? Talvez, brasileiro é bom também. Mas é porque a gente dá o sangue, porque a gente trabalha. Porque a gente tem medo de ser demitido. A gente quer se destacar, quer ser o melhor. E isso faz com que a gente seja promovido rápido. Quando você começa a pensar assim, você começa a entender a liberdade que você tem no seu trabalho. Você começa a entender que o seu trabalho se torna não uma ferramenta de medo ou um lugar ali só para você ganhar dinheiro e pronto, mas se torna um lugar bom para você desenvolver sua mentalidade, desenvolver suas habilidades. Inclusive, você pode errar. Por quê? Pô, como é que você vai implementar, sei lá, algo novo, um projeto, uma inovação, se você tem medo de errar? É por isso que no Brasil a gente não tem muitas inovações nas empresas. Porque se você chegar lá na empresa, botar uma inovação e errar, acabou, você é demitido. Aqui, não. Aqui, se você errar, ok, o cara vai te dizer, pô, deu merda, né? Vai, talvez grite com você, dependendo da cultura. Talvez ele seja filha da puta, seja escroto. Mas ele não vai te demitir. Isso te dá mais liberdade para você desenvolver suas habilidades. Como eu falei, eu fui promovido para gerente em 3 anos. Mas por que eu fui promovido para gerente em 3 anos? Porque eu podia chegar na reunião, eu podia falar o que eu pensava. Eu chegava, não, isso tá errado, não concordo, você tá fazendo isso errado, você tá tomando meu tempo, você me dá uma atividade que essa atividade tá mal feita, você me dá de forma mal feita, volte, refaça e pare de gastar meu tempo. Eu chegava e falava isso na reunião. Os chefes olharam, pô, esse cara tem perfil, esse cara tem liderança. Então, essa mentalidade, quando eu entendi que na Europa é difícil demitir, eu comecei a ser mais livre. Só que essa liberdade, em vez de me trazer problema, de me trazer ali, de me tornar o cara chato da empresa, de me tornar o cara que é o falastrão, de tornar o cara que faz besteira ou fica sem fazer nada na empresa, eu tornei isso uma habilidade. Eu entendi que eu posso utilizar essa liberdade para me desenvolver, para mostrar quem realmente eu sou.
Eu não precisava me esconder por trás de um medo. Eu não precisava me esconder por trás de uma máscara. Eu simplesmente podia mostrar quem eu era, mostrar minhas habilidades e performar. E isso os chefes gostaram. Isso os chefes aprovaram e falaram: nossa, eu quero esse cara no meu projeto. Esse cara resolve, velho. Porque ele chega e fala mesmo na cara dos checos: ó, você não tá performando, você tá fazendo merda, você tá entregando um projeto ruim. E isso me destacou. Eu digo que viver nesse medo, no alerta, e viver nesse pensamento de qualquer coisa você vai ser demitido, qualquer coisa vai ter corte, qualquer coisa ali no Brasil vão contratar 100 engenheiros, ou melhor, se você sair da sua vaga, vão se candidatar pelo menos 100 engenheiros então para te substituir. É muito fácil, você trabalha num lugar que a galera chama de low cost, porque demitir é fácil, então a gente se torna profissional, descartável. E esse sentimento mudou quando eu mudei pra cá. Eu não tenho o sentimento que aqui eu sou um profissional descartável. Aqui eu sinto parte da empresa, aqui eu sinto que eu consigo fazer e colocar minhas habilidades como eu posso desenvolver e mostrar isso para os gerentes e eu posso crescer muito rápido. E isso foi um diferencial aqui na Europa. E se você também é profissional qualificado e também compartilha desse sentimento de que no Brasil você é um profissional descartável, é um profissional que não é valorizado, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.